Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Olá, meu amigo, minha amiga. Olá, meu irmão. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Pastor Richard. Bom poder estarmos juntos mais uma vez, dando sequência à nossa série de exposições, onde nós estamos falando sobre o jejum e oração como arma de guerra. Eu tenho certeza que grandes coisas o Eterno fará e tem feito e vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Você que é novo por aqui, você que está nos acompanhando, você pode rever as outras lives para que nós juntos podemos caminhar no mesmo entendimento, trazendo sempre um fundamento à luz das Escrituras. Eu tenho certeza que Deus há de fazer um milagre na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. E falando sobre um assunto que é de suma importância para nós que somos líderes, ministros da casa do Senhor, pai, mãe, seja líder em qual setor for, mas a importância de nós orarmos, jejuarmos, meditarmos na palavra, colocar em prática, é esse tripé que vai garantir a bênção, o milagre de Deus na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. E o jejum, a oração e a palavra, ela vai te dar um norte, uma direção, uma luz para você, um caminho para você seguir. E vai por mim, você não vai errar, porque você será guiado, direcionado pelo Espírito de Deus. E esse é o desejo de Deus, que nós sejamos guiados, direcionados por Ele. Por isso que a importância das Escrituras sempre vai dizer que nós nos enchamos, que nós nos enchemos do Espírito Santo, que deixamos-nos transbordar do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre jejuando para ouvir e receber uma palavra da parte do Senhor, um direcionamento da parte do Senhor, seja para qual área for. O jejum, a oração, as Escrituras vai te dar um norte, e para isso você precisa se colocar no devido lugar de obediência, de busca, de total humildade diante de Deus. É você se humilhar diante da potente mão do Senhor para que Ele, no seu devido tempo, Ele possa te exaltar. Então hoje nós vamos falar sobre jejuando para ouvir e receber uma palavra do Senhor. Quando eu digo palavra, se você estudar a palavra no original hebraico, traz ideia de direção, norte, autoridade. É isso que você precisa. Quem sabe você precisa de uma direção, de uma autoridade para que você possa falar embasado na autoridade de Deus. Você lembra do profeta Ezequiel, quando ele estava no meio dos homens? O povo de Israel passou fome durante 40 anos. Deus alimentou o seu povo com maná e fez com que eles tivessem fome, para que se humilhasse e aprendesse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor Deus. O jejum, ele vai trazer grande humildade para a sua vida e vai ajudá-lo a compreender que você não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você jejuma, você está dizendo: eu vivo pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a minha força. O Senhor é a força da minha vida. A palavra profética, ela é muito importante. O jejum nos coloca em posição de receber essa palavra e viver essa palavra. O jejum ajuda a liberar a palavra que vem da parte de Deus. Deus pode colocar a palavra divina em sua boca para que você fale e a libere constantemente. No versículo que nós lemos anteriormente, vemos que as roupas do povo de Israel não se deterioraram, não se gastaram. E o jejum, ele ajuda a manter as nossas roupas espirituais como novas. A roupa, ela é como uma túnica. Uma túnica pode ficar velha com a religião e a tradição humana. Vemos ainda nessa passagem que os pés daquele povo escolhido não incharam. Aqui os pés representam a caminhada com o Senhor, a capacidade de ouvir a orientação de Deus e de segui-la. O jejum, ele ajuda a manter essa caminhada sem empecilho, sem embaraço e sem perigo. Outra coisa interessante que nós vemos em Isaías, capítulo 58, verso 9, é que o jejum ele conduz à oração respondida. Olha só o que diz Isaías 58, 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e o Senhor responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Olha que coisa linda. Estou aqui. O que faz isso? O jejum. O jejum ele faz isso. Ele proporciona essa oportunidade de ouvir do Senhor. E o Senhor está aqui. A interferência demoníaca ela pode fazer com que muitas orações elas sejam atrapalhadas, impedidas por um tempo.
Daniel, ele jejuou durante 21 dias para romper a resistência demoníaca e receber uma resposta às suas orações. Lemos que a oração de Daniel foi respondida desde o primeiro dia, mas houve uma resistência no mundo espiritual. E se Daniel não fosse perseverante em oração, em jejum, ele não teria as revelações que ele recebeu da parte do Senhor. O príncipe da Pérsia, ele reteve as respostas durante 21 dias. E esse príncipe é uma potestade, é um principado. Ele representa um principado, um demônio, não é? O jejum de Daniel ajudou o anjo a alcançar o progresso e a conseguir as respostas que ele tanto precisava. O jejum faz com que as respostas às orações elas sejam aceleradas, incluindo as orações que pedem por salvação de entes queridos, por pessoas amadas, e as que pedem também libertação por elas. O jejum ajuda a superar a frustração de muitas vezes uma oração sem resposta. E é isso que nós estamos aqui para ajudar você, para que as suas orações sejam respondidas, não apenas ouvidas, mas respondidas pelo Senhor. Um outro ponto interessante é que o jejum ele revela a orientação divina. Isso mesmo, o jejum revela uma orientação divina. Isaías 58:11 diz assim, olha, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado em meio ao deserto, como uma fonte cujas águas nunca faltam, ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja passando por uma sequidão. Então o que vai acontecer? O Senhor vai fortalecer os seus ossos. O Senhor você será como um jardim bem regado. Você será como uma fonte cujas águas nunca faltam. Interessante porque muitos fiéis têm dificuldade de tomar decisões corretas em relação a relacionamentos, a finanças, até mesmo ao ministério. Essa dificuldade resulta em atrasos e em desperdício de tempo, porque leva a decisões tolas, inúteis muitas vezes. O jejum, ele ajuda a mim e a você a tomar a decisão correta e ao revelar ali a orientação da parte do Senhor. O jejum, ele elimina a confusão, traz clareza e oferece compreensão e sabedoria para tomar as decisões certas, porque você vai estar com a mente o quê? Desintoxicada. Olha que a importância do jejum. O jejum ele é recomendado para quem precisa tomar decisões importantes, como a relação no casamento, no ministério, na empresa, seja em qual área for. Você precisa estar sóbrio, você precisa estar bem, sua mente precisa estar bem, o seu corpo precisa estar bem, e isso influencia no seu espiritual. Por isso a importância de quê? A importância do jejum. E por isso nós estamos aqui. Vão ser, se eu não me engano, acho que vão ser 30 encontros que nós teremos aqui. Todos eles falando sobre esse objetivo, sobre esse propósito, sobre o jejum e a oração. Vamos orar? Nós vamos orar agora orações para obter revelações. Nós vamos orar para obter revelação da parte do Senhor. Ore comigo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que é preciosa. Obrigado pelas Escrituras que revelam Cristo Jesus a nós. Eu oro por este irmão, eu oro por esta irmã que precisa de uma resposta, de uma orientação da parte do Senhor. Deus, esse assunto é muito importante. Jejuando para alcançar compreensão, uma palavra da parte do Senhor. E nós precisamos de uma palavra assertiva, certeira para nós. Nós precisamos de uma palavra rema da parte do Senhor. O meu irmão precisa de uma palavra, a minha irmã precisa de uma palavra. Palavra essa que vai dar direcionamento, que vai ter, meu Deus, um impacto nas decisões, nas tomadas de decisões que vamos tomar. Pai, em nome de Jesus, precisamos de Ti, do Teu auxílio, da Tua ajuda. Pai, que o Senhor possa nos revelar dos Teus mistérios. Senhor, revela os Teus segredos para mim, assim como o Senhor revelou para Daniel ali no capítulo 2, versículo 28. Revela-nos, ó Deus, coisas ocultas, as coisas profundas da parte do Senhor, como o Senhor revelou a Daniel no capítulo 2, versículo 22. Deixa-nos, ó Deus, compreender os segredos guardados desde a criação do mundo, pois o Senhor revelou para nós.
é o que está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 35. Que se rompa, Senhor, os selos da tua palavra, como o Senhor fez lá em Daniel capítulo 12, versículo 9. Senhor, permita-nos entender e alcançar a revelação da tua vontade e o propósito para a nossa vida. Dai-nos, ó Deus, um espírito de sabedoria, de revelação, ilumina os nossos olhos para que tenhamos compreensão, assim como está em Efésios capítulo 1, versículo 17. Permita-nos, ó Deus, compreender as coisas celestiais, assim como está em João capítulo 3, versículo 12. Abra os nossos olhos para que possamos ver as tuas maravilhas e as iguarias da tua palavra, como está em Salmos 119, verso 18. Permite-nos, ó Deus, ver e entender os mistérios do reino de Deus que o Senhor revelou aos teus pequeninos, de acordo com Marcos capítulo 4, versículo 11. Permite-nos, ó Deus, que eu fale ao meu próximo, ao meu lar, à minha casa, à minha família, mediante uma revelação da parte do teu Espírito Santo, de acordo com o que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Revela, Senhor, o teu plano a mim, aos meus irmãos, às minhas irmãs, aos profetas do Senhor, como está escrito em Amós capítulo 3, versículo 7. Senhor, sejam as coisas ocultas reveladas a nós diariamente, de acordo com o que está escrito em Marcos capítulo 4 e versículo 22. Senhor, esconde as tuas veredas dos sábios e cultos e revela a nós os teus pequeninos, os teus filhos, assim como está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Pai, em nome de Jesus, que seja revelado o braço do Senhor na nossa vida, de acordo com João capítulo 12, versículo 38. Senhor, revela as coisas que pertencem a mim, à minha família, ao meu lar, aos meus irmãos, de acordo com o que está em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Que a palavra do Senhor se revele na minha vida, na vida dos meus irmãos, de acordo com 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Que a glória do Senhor se revele na nossa vida, de acordo com Isaías 40, verso 5. Que a retidão do Senhor se revele na nossa vida, de acordo com Isaías 56, verso 1. Permita, Senhor, que nós recebamos a abundância de revelações por meio da Tua palavra, de acordo com 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Permite, ó Deus, que nós sejamos um bom encarregado dos mistérios de Deus, de acordo com 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Permita, ó Deus, que nós proclamamos os mistérios de Cristo, de acordo com Colossenses capítulo 4, versículo 3. Permite, ó Deus, que nós recebamos e compreendamos os teus mistérios ocultos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Não esconda de nós os teus mandamentos, como está em Salmo 119, verso 19. Permita, ó Deus, que nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, Pai querido, de acordo com o que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Permite, ó Deus, que nos torne conhecido o mistério do Evangelho revelado em Cristo Jesus, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 19. Pai, revela, Senhor, a nós o mistério do teu enigma, o mistério da tua vontade, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 9. Pai, como a harpa expõe, ó Deus, o teu enigma, de acordo com Salmo 49, verso 4. Permite-nos compreender os provérbios, as parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios, de acordo com Provérbios capítulo 1, versículo 6. Senhor, mantenha acesa a nossa lâmpada e transforma em luz as nossas trevas, de acordo com Salmo 18, verso 28. Transforma em trevas, Senhor, a luz diante de mim, diante dos meus irmãos, de acordo com Isaías 42, verso 16. Dar-nos, ó Deus, os tesouros, ó Pai, em nome de Jesus, os tesouros que estão nas trevas, as riquezas que estão ocultas, Senhor, as riquezas armazenadas em locais secretos, de acordo com o que está em Isaías capítulo 45, verso 3. Brilha a sua lâmpada sobre a nossa cabeça, de acordo com Jó 29, verso 3. Que o nosso espírito, meu Deus, possa ser a lâmpada do Senhor, que vasculha cada parte do meu interior, de acordo, meu Deus, com 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10. Permite-nos, ó Deus, que nós compreendamos os teus profundos propósitos para nós, de acordo com Salmo 92, verso 5. Permita, ó Deus, que os nossos olhos, ó Pai, sejam iluminados com a tua palavra,
de acordo com o Salmo 19, verso 8. Felizes são, Senhor, os olhos que veem, que enxergam, que veem, meu Deus, aquilo que está oculto e revelado para nós, de acordo com Lucas capítulo 10, versículo 23. Permita, ó Deus, que toda catarata, toda escama seja removida dos nossos olhos, de acordo com Atos capítulo 9, versículo 18. Permita, ó Deus, que nós compreendamos como todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu amor revelado a nós por Jesus Cristo nosso Senhor, de acordo com Efésios capítulo 3, versículo 18. Senhor, que os nossos sonhos, Pai querido, que os nossos sonhos nos instrua na escura noite e que, Senhor, que nós acordamos com a revelação da parte do Senhor, de acordo com o Salmo 16, verso 7. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, entra agora com providência, entra agora com milagre, entra agora com escape, entra agora com livramento. Ó Pai, nós queremos, por meio do jejum e por meio da oração, receber uma palavra diretiva da parte do Senhor. Mas não queremos que o Senhor use ninguém, mas que o Senhor fale conosco pessoalmente, que nós possamos ter experiências íntimas, ó Deus, ocultas com o Senhor, experiências pessoais com o Senhor. Nós somos teus servos. Hoje nós não precisamos mais de intercessores, de mediadores, pois nós temos o livre acesso ao trono da graça mediante a Cristo nosso Senhor. Então nós vimos ao Senhor agora com confiança, com fé, crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E nós precisamos de uma revelação do Senhor. Nós precisamos de uma palavra do Senhor. Precisamos de uma palavra, Senhor, para o ministério, de uma palavra para a nossa nação, de uma palavra para o perdido, de uma palavra para aquele, meu Deus, que está abatido, que está caído, ó Pai, que está em pecado, mas que o Senhor nos dê uma palavra para levantar, uma palavra que coloque para cima, que anime, uma palavra que liberte, Senhor. Libera sobre nós de uma palavra agora, Deus. Libera por meio do teu Espírito uma palavra para esse homem, para esta mulher, seja no relacionamento, seja, meu Deus, no emprego, seja na vida profissional, seja na vida financeira, seja em qual área for. Libere uma palavra agora, Pai. Caia por terra as escamas, caia por terra agora em nome de Jesus tudo aquilo que está travado no mundo espiritual, ó Deus, que haja luz, seja iluminado agora os olhos agora do teu coração, que você comece a ver agora o que o Senhor tem preparado para você, o que o Senhor tem preparado para a sua família, tem preparado para o seu ministério, para a sua vida. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Pai, abra os nossos olhos, dai-nos direcionamento, Senhor. Dai-nos, ó Deus, a Tua palavra em meio a tantas vozes religiosas, tantas vozes malignas. A única que nós queremos ouvir é a voz do Senhor. Dai-nos o discernimento para discernir as mais variadas vozes que nos sobrevêm. Vozes internas, vozes externas. Pai querido, nós queremos ser direcionados pela Tua voz, queremos ser direcionados pela Tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, ao meio-dia, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor direcionamento da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos jejuar para ouvir e receber uma palavra da parte do Senhor. Ajude o meu irmão e a minha irmã a jejuar, a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor. Pai querido, liberta agora em nome de Jesus. Traga agora libertação na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Abra os olhos dela agora, abra os olhos dele agora, em nome de Jesus, para esse homem, para essa mulher que está cercado de exércitos malignos, mas assim como o Senhor fez ali, ó Deus, com o servo do profeta, Pai. Deus, o Senhor, o teu servo Ezequiel, o teu servo Eliseu, ele orou, Senhor, para que os olhos do moço fossem abertos. E quando os olhos dele foram abertos, ele viu milhares e milhares de anjos, de um exército celestial que rodeava ali o profeta Eliseu. Pai, essa é a nossa oração, é o nosso clamor também. Que ele possa ver, ó Deus, o que está ao redor dele, que é muito maior do que o que está no mundo. Que ele possa ver o teu amor, a tua graça, a tua bondade. Que ele possa reconhecer e ver a filiação que ele tem com o Senhor. Que ele possa ver o Senhor como Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Pai que quer sempre o bem. Pai, em nome de Jesus, ainda que nós não vimos nada,
mas nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua palavra no meio da tempestade. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra, Deus. E essa tempestade vai cessar, e esse mar vai se acalmar. Pai, em nome de Jesus, é o nosso clamor nessa tarde. Nós queremos que o Senhor nos revele. Pai, em nome de Jesus, abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Até o nosso próximo encontro. Querendo Deus, amanhã estaremos aqui nessa série Jejum e oração como arma de guerra. Eu tenho certeza que grandes coisas, a sua vida espiritual jamais será a mesma. Eu posso garantir isso para você. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Até o nosso próximo encontro. Ao infinito e além. Em nome de Jesus.